Processo de habilitação. Candidato à obtenção da ACC ou CNH solicitará a abertura do processo de habilitação junto ao órgão executivo de trânsito de seu domicílio. Pré-requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, ter documento de identidade e CPF. Após inscrito no órgão de trânsito, o candidato será submetido aos seguintes exames: médico, verificação de seu estado de saúde e de visão, se há necessidade de lentes corretoras ou se o candidato possui visão monocular. O psicotécnico, a avaliação das condições psicológicas como personalidade, coordenação motora, atenção e emoção, ou seja, ansiedade somada à excitabilidade. Teórico técnico, 45 horas aula. Legislação de trânsito, 18 horas aula. Direção defensiva, 16 horas aula. Noções de primeiros socorros, 4 horas aula. Meio ambiente e convívio social, 4 horas aula. Noções de veículos de 2 e 4 rodas, 3 horas aula. Prática de direção veicular. O candidato comprovará a prática mínima de 20 horas aula com instrutor credenciado pelo órgão executivo de trânsito. 20% de toda a carga horária deverá ser no período noturno. Para adição ou mudança de categoria, o candidato deverá comprovar a presença mínima de 15 horas aula com instrutor credenciado. Para veículos de 4 ou mais rodas, o exame de direção veicular deverá ser realizado em locais e horários estabelecidos pelo DETRAN, em acordo com a autoridade responsável pela via, com veículo da categoria pretendida, com transmissão mecânica e duplo comando de freios. Portador de deficiência física, com veículo identificado com aprendiz em exame, se adaptado para portador de deficiência física. Os candidatos reprovados no exame teórico, técnico ou na prática de direção poderão submeter-se a novo exame após decorridos 15 dias da divulgação do resultado. Em caso de aprovação no exame teórico técnico, será emitida a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, válida pelo mesmo prazo do processo de habilitação. Se o candidato for encontrado dirigindo sem a presença do instrutor, a LADV será suspensa por 6 meses. Se o candidato desejar mudar de CFC, será expedida nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. Permissão para dirigir, PPD. O candidato à primeira habilitação aprovado nos exames exigidos pela legislação receberá a permissão para dirigir, PPD, que corresponde à categoria A ou B, com validade de 1 ano. A habilitação definitiva, CNH, será conferida ao portador da PPD que no decorrer de 1 ano não tiver cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave, ou 2 infrações médias. Caso isso ocorra, o infrator terá a PPD cassada e deverá recomeçar todo o processo de habilitação. Categorias de habilitação. Categoria A. Todos os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Para a categoria A, o exame deverá ser realizado em veículo com cilindrada acima de 120. ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Veículos de 2 rodas classificados como ciclomotores. Para as categorias A e ACC, a prática de direção e exame deverão ser realizados em motopista. Categoria B. Veículo cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares.
excluindo o motorista. Inclui-se na categoria a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, desde que não exceda a lotação e a capacidade de peso para a categoria. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluindo o do motorista. Categoria C. Todos os veículos utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motor-casa, combinação de veículos que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda a 6.000 kg de peso bruto total. Para pleitear essa categoria, o candidato deverá ter habilitação mínima de 1 ano na categoria B. Categoria D. Veículos utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares. Para pleitear esta categoria, é necessário ter idade mínima de 21 anos e estar habilitado pelo menos 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. O exame deverá ser feito em veículo de transporte de passageiros registrado com capacidade mínima de 20 lugares. Categoria E. Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, articulada ou ainda com mais de uma unidade tracionada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, enquadrados na categoria trailer. Para pleitear, é necessário mais de 21 anos de idade e habilitação na categoria C ou D por no mínimo 1 ano. Operador de máquinas. Os condutores de trator de roda, de esteira, misto ou qualquer equipamento destinado à execução de trabalho agrícola de terraplanagem, de construção ou de pavimentação e movimentação de cargas somente poderão conduzi-los em via pública se habilitados nas categorias C, D ou E. Transporte de produtos perigosos, MOP. Para dirigir veículos transportando produtos perigosos, o condutor deve possuir o certificado denominado MOP, Movimentação de Produtos Especiais, e ser maior de 21 anos. O certificado do curso MOP somente será reconhecido se o condutor não tiver cometido infração grave ou gravíssima, ou 2 infrações médias nos últimos 12 meses. Transporte de escolares. Para conduzir veículos de transporte escolar, é necessário ser habilitado na categoria D ou E, ser julgado apto em exame psicológico especial e ter aprovação em curso específico. Somente será credenciado o condutor que não tiver cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. O veículo utilizado para o transporte escolar deverá ter cintos de segurança em número igual à capacidade de passageiros. Tacógrafo, faixa horizontal amarela de 40 centímetros em toda a extensão laterais e traseira, com a palavra escolar, na cor preta. Lanterna de luz fosca, branca ou amarela na parte superior dianteira e vermelha na parte superior traseira. Deverá ser submetido semestralmente à inspeção de segurança para renovação da autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito. Portador de deficiência. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado em prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN. O veículo destinado ao exame deverá estar adaptado segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito, inclusive, em veículo disponibilizado pelo candidato. O condutor estrangeiro.
natural de país estrangeiro e nele habilitado em estadia regular, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional, quando amparado por convenções ou acordos internacionais. Renovação da habilitação. Vencido o prazo de validade da CNH, o condutor deverá solicitar ao órgão de trânsito competente sua renovação. A validade máxima da CNH é de 5 em 5 anos até 65 anos de idade. Acima de 65 anos de idade, de 3 em 3 anos. A critério do perito examinador, o prazo poderá ser alterado. Caso não tenha frequentado o curso teórico de direção defensiva e primeiros socorros, o condutor deverá realizá-lo, ou prova teórica para renovação. O exame de aptidão física e mental será exigido nos seguintes casos: renovação da CNH, adição ou alteração de categoria, substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. A PPD e CNH são documentos de porte obrigatório, portanto, não vale sua cópia fotostática ou fotocópia. Estes documentos podem ser plastificados, desde que a embalagem não seja colante. Teste seus conhecimentos. Utilize as teclas Pause e Play. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá aos seguintes prazos: A. De 5 em 5 anos até completar 65 anos. B. De 3 em 3 anos após completar 65 anos. C. A critério médico. D. Todas as alternativas estão corretas. Penalidade aplicada ao candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor. A. Suspensão da LADV por 6 meses. B. Suspensão do direito de dirigir. C. Suspensão da LADV. D. Cassação da LADV. É falso afirmar que o candidato à habilitação é uma pessoa que: A. Pode ser responsabilizada penalmente. B. Sabe ler e escrever. C. Tem ensino fundamental. D. Possui documento de identidade. Para a categoria C, o candidato deverá apresentar um veículo com capacidade mínima de: A. 12.000 kg de peso bruto total. B. 10.000 kg de peso bruto total. C. 6.000 kg de peso bruto total. D. Nenhuma das alternativas anteriores. A obtenção da ACC obedecerá às mesmas normas para as categorias A, B, B, D e C. C, A, D, A, B e A, B. Qual é a prova considerada especializada? A. A do candidato religioso. B. A do candidato com deficiência auditiva. C. A do portador de deficiência física. D. A do candidato que fica nervoso ao fazer o exame. No exame de direção veicular, deverá ser cumprida a carga horária mínima de: A. 20 horas. B. 30 horas. C. 15 horas. D. 10 horas.
A idade mínima para conduzir um veículo automotor com capacidade acima de 20 passageiros é: A. 20 anos, B. 21 anos, C. 18 anos, D. 19 anos. Ao candidato aprovado na primeira habilitação será conferida: A CNH categoria B, a CNH categoria A, C. A permissão para dirigir com validade de 1 ano, D. A LADV. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir: A. Motocicletas até 125 cilindradas. B. Veículos de 2 ou 3 rodas. C. Motocicletas com no mínimo 125 cilindradas. D. Veículos motorizados.